E aí, pessoal, estamos de volta aí dando continuidade ao assunto licitação. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a apresentação das propostas e da documentação. E antes de continuar esse vídeo, quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, acabou de chegar nesse vídeo, faz tua inscrição. Para quê? Para te ter muitas chances de gabaritar direito administrativo, para te ter amplo acesso a todas as aulas que são postadas no canal. Tranquilo? De boa? Voltando à aula, apresentação da proposta e documentação. É o momento em que compareceu o interessado e os licitantes agora vão apresentar as suas propostas, vão apresentar a documentação. Agora tem um ponto, a gente publicou o edital, e se não aparecer nenhum interessado? Se não aparecer nenhum interessado, então não haverá apresentação de proposta e nem documentação. Não há nenhum interessado. E agora, professor, como é que a gente faz? Já que a administração pública teve todo um trabalho internamente, abriu um processo, movimentou servidores, publicou o edital ali depois na fase externa e não apareceu nenhum interessado. Gente, quando ocorrer de não aparecer nenhum interessado e a licitação não puder ser repetida sem causar prejuízo para a administração pública, então haverá a chamada licitação deserta. Como assim? Coloca no teu caderno o seguinte, uma observação bem aqui. Licitação deserta. O que é essa licitação deserta aqui? Gente, como eu falei, quando não acudir interessados. Quando não acudir interessado, significa que não compareceu ninguém, não tem ninguém interessado. Foi publicado o edital e ninguém quis contratar com a administração pública. Só isso é suficiente para enquadrar em licitação deserta? Não. O que mais eu preciso? A lei fala o seguinte, que quando não acudir interessado e, coloca aqui, e a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. O que significa? Se eu repetir o procedimento licitatório, vou causar prejuízo para a administração, então eu utilizo a licitação deserta. Agora, se eu repetir o procedimento licitatório e não causar nenhum prejuízo para a administração, então eu vou ter que repetir o procedimento licitatório. Vou utilizar a licitação deserta? Não, porque ela só vai ser utilizada se não apareceu ninguém e se eu repetir o procedimento, vai causar prejuízo para a administração pública. Então coloca no teu caderno que para eu enquadrar em licitação deserta, eu preciso de 2 requisitos. 1, não acudir interessados. 2, a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. Não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. Significa dizer que, se repetir o procedimento licitatório, haverá prejuízo para a administração, então eu vou utilizar o instituto da licitação deserta. Beleza, professor, não apareceu ninguém, eu preciso comprar, por exemplo, cadeiras, não apareceu ninguém, e se eu repetir o procedimento licitatório, eu vou ter prejuízo. O que a administração pública vai fazer? Vai enquadrar a licitação deserta e vai fazer a chamada contratação direta. Se eu preciso de 100 cadeiras e não aparecer nenhum licitante, eu vou procurar uma empresa que forneça cadeiras e vou lá direto com eles. Olha, eu preciso de 100 cadeiras. Vou contratar diretamente. Não vou precisar fazer o procedimento licitatório. Então, tu vai colocar o seguinte, que se ocorrer essa situação,
licitação deserta. E a contratação, haverá contratação direta. Haverá contratação direta. Ou seja, não precisarei do procedimento licitatório. E eu vou fazer essa contratação direta por meio de um instituto chamado de dispensa de licitação. Professor, o que é isso? A gente vai estudar mais lá na frente, mas saiba que a licitação deserta eu contrato direto por meio do instituto chamado dispensa de licitação. Então haverá contratação direta pela dispensa de licitação. Então, veja que se enquadrou em licitação deserta, contratação direta por meio da dispensa de licitação. O que a banca vai falar para ti? Que haverá uma contratação direta por meio da inexigibilidade. Professor, o que é isso? Só grava nesse momento dessa forma. Por que nesse momento? Porque houve a publicação do edital. E quando há a publicação do edital, eu tenho duas hipóteses. Ou comparecem interessados ou não comparecem interessados. A gente trabalhou a hipótese de não comparecer interessados. E se comparecer interessados? Se comparecer interessados, eles apresentarão a proposta, apresentarão a documentação e agora a gente vai trabalhar essa hipótese. Então a hipótese daqui de baixo, não apareceu nenhum interessado. Agora vamos trabalhar com a situação em que apareceu interessados. Apareceu interessados e foi apresentado proposta. Foi apresentado documentação. Beleza? O que tu precisa saber agora? Que quando é apresentada a proposta e a documentação, ou seja, um envelopezinho com tudo lacradinho, esta será sigilosa. Até quando? Até o momento que eu for abrir o envelope. E quando é que eu vou abrir o envelope? Tu vai ver que na habilitação eu abro o envelope com a documentação. Então, gente, a apresentação da proposta e documentação será sigilosa até a abertura dos envelopes da proposta e da documentação. Então, tu vai colocar aqui que a apresentação da proposta será sigilosa. Será sigilosa até a abertura dos envelopes. Beleza? Tranquilo? A apresentação da proposta será sigilosa até a abertura dos envelopes. Agora, vamos supor que foi apresentado as propostas, foi apresentado a documentação. O que a gente faz agora? A gente vai para a segunda etapa, que é a habilitação. Então, apresentou as propostas, tu vai colocar uma seta aqui. Os envelopes, os envelopes, vou colocar aqui, envelopes serão encaminhados para a habilitação. Então, veja, compareceu interessados, eles apresentaram as propostas e apresentaram também a documentação. E o que é habilitação?
é o momento da abertura dos envelopes. É o momento da abertura dos envelopes contendo as documentações. Então, tu vai colocar que a habilitação é a abertura dos envelopes contendo a documentação. Então, abrir o envelope, está lá a documentação. Que documentação deve constar dentro do envelope? Será lá avaliado se o licitante tem a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista. Então, coloca o seguinte, que aqui na fase de habilitação, eu terei a avaliação da habilitação jurídica, habilitação, qualificação técnica, qualificação econômico financeira, regularidade fiscal, regularidade trabalhista. Então veja que vários documentos são analisados aqui na fase de habilitação. Então, na habilitação, a abertura dos envelopes com a documentação para avaliar a habilitação jurídica, ou seja, se for pessoa física, o CPF, se for pessoa jurídica, o contrato constitutivo, ou seja, contrato social da empresa, qualificação técnica, que se a empresa tem ali os profissionais competentes registrados em um órgão competente, se a empresa tem ali a capacidade técnica de executar o objeto do contrato. Como é que a gente consegue isso? Pode conseguir por meio de uma certidão, um atestado de capacidade técnica, se ela já prestou um serviço para um outro órgão. Então, há ali também a qualificação econômico-financeira, vai apresentar ali informações relacionadas à situação financeira da empresa, a regularidade fiscal junto à Receita Federal, a regularidade trabalhista. Então, toda essa documentação aqui será avaliada na habilitação. E o que vai acontecer aqui na habilitação? Pode acontecer duas coisas. Ou o licitante ele é habilitado ou ele é inabilitado. E é isso que você vai ver agora. Copia essa parte. Copiou, de boa. Vou apagar aqui. Vou apagar. Daqui da habilitação. Pode ocorrer duas situações. Quais são as situações? Ou o licitante é habilitado ou ele é inabilitado. Então, tu vai colocar aqui embaixo que o licitante pode
ser habilitado. E o que acontece com o licitante habilitado? Ele passa para a próxima etapa, que será a classificação, onde será aberto os envelopes com as propostas. E se ele for inabilitado, coloca no teu caderno que o licitante pode ser inabilitado. O licitante pode ser inabilitado. Ou ele é habilitado ou ele é inabilitado. E para a gente encerrar, a gente vai falar sobre o ponto da inabilitação do licitante. Se o licitante for inabilitado, o que acontece? Na verdade, se todos os licitantes forem inabilitados, se um somente for inabilitado, ali, prazo para recurso, ele vai recorrer. Agora, se todos os licitantes forem inabilitados, que é o ponto de prova que tu deve saber. Gente, se todos os licitantes forem inabilitados, e você vai ver lá na frente também que se todos forem desclassificados, vão entrar nesse conceito aqui. Qual, professor? Da licitação fracassada. Então, tu vai colocar no teu caderno o seguinte: se todos os licitantes forem inabilitados, vou colocar aqui, todos os licitantes, vou colocar bem aqui para ficar mais claro. Se todos os licitantes forem inabilitados, o que vai acontecer? Forem inabilitados. Se todos os licitantes forem inabilitados, a administração pública concede um prazo de 8 dias para se adequarem às propostas. Então, tu vai colocar bem aqui que se todos os licitantes forem inabilitados, a administração pública concede um prazo de 8 dias. Para que a administração pública concede um prazo de 8 dias? Para readequação, na verdade, para se enquadrarem nos termos do edital, ou seja, se estiver faltando alguma documentação, os licitantes ir lá e resolverem e sanarem aquela falha ou aquela falta de documentação. Então, a administração pública concede um prazo de 8 dias para se enquadrarem as regras do edital. Então, veja, na habilitação, ou o licitante ele é habilitado, é o que a gente vai ver na próxima aula, ou ele é inabilitado. Quando ele é inabilitado, na verdade, todos os licitantes são inabilitados, a administração pública concede um prazo de 8 dias para se enquadrarem as regras do edital, ou seja, os licitantes se enquadrarem, apresentar a documentação que está faltando, sanarem qualquer tipo de problema. A isso eu dou o nome de licitação fracassada, que é diferente da licitação deserta.
Na licitação deserta, não aparece ninguém e a repetição da licitação causa prejuízo para a administração. Na fracassada, aparecem interessados, só que eles são inabilitados ou desclassificados, que tu vai ver lá na frente. Então coloque aí no teu caderno que se ocorrer essa situação aqui, a licitação será fracassada. Licitação fracassada. Então, o que é a licitação fracassada? É quando todos os licitantes são inabilitados ou desclassificados. A administração pública concede um prazo de 8 dias para se adequarem às regras do edital, seja para apresentar a documentação, seja para readequarem as propostas lá na fase da classificação. Tranquilo, de boa. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários aí. Tranquilo? Então, gente, gostou do vídeo? Compartilha com os amigos para muita gente ver esse vídeo e a gente dar continuidade no projeto. Tranquilo? Até a próxima.